Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi uma outra pergunta aqui, que é a seguinte: em um aeródromo que possui uma rádio e uma transmissão automática via frequência das condições meteorológicas, pode ser feito procedimento de aproximação IFR diurno, mesmo com a rádio fora de operação? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar essa situação de procedimento IFR com a estação rádio desligada. Então pessoal, vamos dar uma olhadinha nessa estação ERAA, Estação de Radiodifusão Automática de Aeródromo. São estações meteorológicas automáticas que ficam coletando as informações meteorológicas e transmitindo numa frequência de rádio para que a gente possa ouvir e então obter as informações quando o serviço do AFIS não está operando ou ainda em alguns lugares que nem a AFIS tem. Tá? Essas estações são reguladas pelo DCEA por meio de uma IC, que é essa aí, a IC 1619, que determina como elas devem ser utilizadas, quais são as estações, qual é o tipo de serviço, etc. Então, se a gente der uma olhadinha em alguns pontos da IC, eu destaquei esses daqui para a gente dar uma olhada. Então, a primeira coisa que ela fala é que as informações transmitidas pela estação não excluem o piloto de cumprir o estabelecido na ICA 112, item 342, que é sobre planejamento de voo. Você tem que obter as informações para você poder planejar o seu voo. Também não é permitido operar a estação automática durante o período em que o serviço do AFIS está funcionando. Então é uma coisa ou a outra. Quando a rádio está no ar, o serviço automático não está funcionando e vice-versa. E tem um item específico aqui para a operação IFR, que diz o seguinte: que se houver alguma restrição para a operação IFR quando a estação ou utilizando as informações da estação, isso vai constar no ROTAER ou vai ter um NOTAM específico. Então, se não tiver nada no ROTAER e não tiver NOTAM, é porque não tem restrição, tá certo? Se a gente olhar lá a ICA 100-1, é o documento que traz quais são os requisitos para a operação IFR de não precisão. Tá? Tem o capítulo diurno e o capítulo noturno. Então, se a gente olhar aqui no capítulo diurno, o que a gente precisa para fazer uma operação IFR diurna? Precisa ter um procedimento de aproximação ou uma saída IFR em vigor. As condições meteorológicas têm que estar igual ou acima dos mínimos. Tem que ter informação meteorológica do aeródromo disponível em relação ao vento, pressão, visibilidade, temperatura, nuvens, etc., que podem ser fornecidas por um órgão ATS de aeródromo, ou seja, AFIS ou torre, ou por uma estação de radiodifusão automática de aeródromo. Então está previsto para a operação IFR que as informações meteorológicas sejam provenientes de uma estação automática. Uma outra característica operacional está na ICA 137, que diz o seguinte: quando existe um procedimento de aproximação por instrumento publicado em que é prevista a operação IFR sem órgão ATS, ou seja, nesse caso a gente vai estar dependendo das informações da estação automática, uma aeronave subsequente, ou seja, que vem atrás de outra, só pode ingressar na aproximação final depois que a aeronave à frente tiver livrado a pista. Tá? Então tem que observar essa restrição. E aí eu peguei aqui um exemplo lá no ROTAER. Fui lá e peguei o aeroporto de Bagé. Então o aeroporto de Bagé opera por instrumento, está aqui. Tem serviço de AFIS, está aqui. Tem estação automática, está aqui. Os horários do AFIS e da estação automática são complementares, então se a gente analisar esses horários aqui, que é o horário que a rádio está no ar, versus esses horários aqui, que é quando a estação automática está no ar, a gente pode perceber que eles são complementares. Quando um está funcionando, o outro está fora do ar, que cumpre o previsto lá na regra. Tá bom? Não tem nenhuma informação aqui que diz que não pode operar instrumento com as informações da estação automática. Então, pessoal, a conclusão disso é que pode. Tá? Juntando todas essas informações, sim, é possível operar por instrumento quando o AFIS está fora do ar e a estação automática está transmitindo. Desde que no ROTAER não tenha nenhuma informação contrária
e também não exista nenhum NOTAM em vigor proibindo esse tipo de operação. Tá bom? Então é isso aí que eu tinha para falar nesse vídeo de hoje. Agradeço a pergunta do colega. Obrigado.